Linha Internacional. Linha Internacional aberta com o correspondente do Grupo Bandeirantes de Comunicação na Europa, o jornalista Felipe Killing conosco. Muito protesto aí pela Europa por conta das manifestações antirraciais também. Killing, bom dia para você. Bom dia, Pedro. Bom dia a todos. Sim, viu? Essas manifestações que acontecem nos Estados Unidos repercutem no mundo todo, inspiram outros movimentos. Começou agora, à 13h, horário aqui de Londres, 9 horas da manhã, no horário aí de Brasília, uma grande manifestação no Hyde Park. E no final de semana, mais atos estão programados também aqui para a capital britânica, em outras cidades europeias. Manifestações que devem acontecer em frente à Embaixada dos Estados Unidos. Esse é um movimento que está crescendo no planeta. Nesta terça-feira, foi a vez de cerca de 20 mil pessoas protestarem em Paris contra a violência policial a negros. A verdade é que cada nação tem o seu George Floyd, e os franceses cobram punições para policiais que mataram um negro de 24 anos em 2016, chamado Adama Traoré. Como aglomerações com mais de 10 pessoas estão proibidas na França, autoridades tiveram que intervir e houve confrontos. Ainda na França, pessoas foram às ruas de outras cidades como Lille, Marsella e Lyon. O Papa Francisco afirmou nesta quarta-feira que considera intolerável qualquer forma de racismo, em uma mensagem na qual se referiu aos protestos nos Estados Unidos. Agora abre aspas aí do Papa Francisco. Não podemos tolerar nem fechar os olhos diante de nenhuma forma de racismo ou de exclusão e devemos defender o caráter sagrado de toda a vida humana, fecha aspas. Milhares de pessoas protestaram também contra o racismo em Sydney, na Austrália, em Amsterdã, na Holanda. Na Alemanha, o ministro do Exterior diz que os protestos pacíficos nos Estados Unidos são justificáveis e legítimos. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, afirmou que o racismo é uma aberração e que merece ser rejeitado. O diplomata-chefe da União Europeia disse que o bloco está chocado com a morte de George Floyd. Disse ainda que os guardiões da ordem não devem agir de forma desproporcionada. O presidente de Gana disse que os negros ao redor do mundo estão perplexos com a morte de um afro-americano. Aqui no Reino Unido, times de futebol como Chelsea e Liverpool protestaram antes de começar os treinamentos. Os jogadores se ajoelharam no centro do gramado, né, aquele gesto que se tornou simbólico há quase 4 anos, quando Colin Kaepernick, jogador de futebol americano, protestou dessa forma durante a execução do hino nacional dos Estados Unidos. Então esse é um movimento que tem crescido ao redor do planeta, viu? Pois é, e muito representativo, não é, Killing? Porque a Europa está começando agora, em graus diversos em cada um dos países, a sair da quarentena. Então, a manifestação se contrapõe àquela imagem que a gente teve durante muito tempo das ruas absolutamente vazias em quase todas as capitais europeias. Já que eu toquei nesse assunto de Covid-19, quarentena, a Suécia, que seguiu uma estratégia diferente no controle, no combate das consequências da Covid-19, agora também reconhecendo que o caminho que ela seguiu não foi dos melhores, né, Killing? É verdade, viu, Thaís? O epidemiologista-chefe da Suécia disse que muitas pessoas no país morreram e assumiu que a estratégia adotada não foi a melhor. Ele é um dos principais responsáveis pelo caminho que o país adotou, né, de não fechar o comércio, regras mais brandas. E afirmou ainda que se houvesse um novo vírus igual ao coronavírus, com todas as informações que eles têm hoje, iriam adotar uma postura diferente, um meio do caminho entre o que a Suécia fez e o restante do mundo. A Suécia tem a maior taxa de mortalidade per capita no mundo. São mais de 4.400 mortes numa nação de cerca de 10 milhões de habitantes. A média é de 5,59 por milhão de habitantes e o Brasil vem logo atrás com um pouco mais de 4,40. Mas a comparação que tem que ser feita é com nações que possuem a mesma realidade, né? Os escandinavos. Então, se a Suécia tem 4.400 mortes, a vizinha Noruega tem menos de 240, a Finlândia, 320, a Dinamarca, 580. Mesmo que esses países tenham populações menores, a diferença é brutal e a média é muito mais baixa. E o primeiro-ministro sueco não disse que essas pessoas iriam morrer mesmo, né? Ele não falou isso, né? Não, ele não falou esse absurdo, viu? Inclusive, a corte sueca diz que vai investigar as atitudes do governo durante essa pandemia. E também vale destacar que algumas particularidades da Suécia, né? Lá já existe um distanciamento social natural da população que não é tão calorosa como nós, latinos. Os idosos acima de 70 anos não moram com netos, normalmente moram sozinhos. E a população
de certa forma, respeitou o pedido do governo de evitar aglomerações. Os bares estão abertos, mas muitos estão vazios. As pessoas trabalham de casa. Mesmo com todas essas particularidades, a coisa desandou por lá e o principal, tiveram a humildade de assumir que erraram. Felipe Killing, correspondente do Grupo Bandeirantes em Londres, ao vivo, em áudio e vídeo aqui conosco na Rádio Bandeirantes. Bom trabalho, até mais, Killing. Valeu, boa quarta-feira para vocês.